Olá! Seja bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eleanor e Park. 14. Eleanor. Espero que ela não esteja pensando que eu vou pular por cima daquela coisa, disse Denise. Denise e a outra garota, a grande Bibi, agora conversavam com Eleanor nas aulas de educação física. Claro, sofrer um ataque de absorventes no vestiário é mesmo uma excelente forma de se fazer amigos. Na aula de hoje, a senhora Burt, professora das meninas, mostrou a elas como fazer movimentos circulares sobre o cavalo de ginástica olímpica, de mais de 100 anos de idade. Disse também que na próxima vez todas teriam que tentar. Ela pode ir tirando essa ideia da cabeça, disse Denise, depois da aula no vestiário. E eu lá tenho cara de Mary Lou Retton? Bibi soltou uma risadinha. É melhor dizer para ela que você não comeu cereal suficiente no café da manhã. Na verdade, Eleanor pensou que Denise até se parecia com uma ginasta, mesmo com aquela franjinha e os prendedores que ela usava no cabelo. Ela parecia nova demais para estar no ensino médio e usava umas roupas que só pioravam a situação. Mangas bufantes, macacões, prendedores de cabelo combinando. O uniforme de ginástica de Denise era sempre largo, parecendo um conjuntinho infantil. Eleanor não estava com medo do cavalo, mas não queria ter que correr pelos colchonetes até chegar a ele, não na frente da turma inteira. Ela não queria correr e ponto. Isso fazia seus seios pularem como se quisessem se descolar de seu corpo. Vou dizer à senhora Burt que minha mãe não quer que eu faça nada que possa romper meu ímã, disse Eleanor, por questões religiosas. E isso é verdade? Bibi perguntou. Não, respondeu Eleanor sorrindo. Na verdade, safadinha, disse Denise, puxando as alças do macacão para cima. Eleanor vestiu uma camiseta por cima do uniforme, tirando-o depois usando a camiseta como proteção. Você vem? Perguntou Denise. Bem, eu não pretendo começar a faltar às aulas agora só por causa da educação física, disse Eleanor dando pulinhos para vestir seus jeans. Não, você vem para o almoço? Ah, disse Eleanor, levantando os olhos. As garotas estavam esperando por ela no fim do corredor dos armários. Sim. Então vem logo, senhorita Jackson. Eleanor mostrou-se contente e sentou-se com Denise e Bibi na mesma mesa de sempre, perto das janelas. No meio do intervalo, ela viu o Park passar. Park. Por que você não tira sua habilitação antes da formatura? Cal perguntou. O Sr. Stisma pediu que formassem pequenos grupos. Tinham de comparar Julieta e Ofélia. Porque não tenho como controlar o tempo nem o espaço, Park respondeu. Eleanor estava sentada do outro lado da sala, perto da janela. Formava dupla com um cara chamado Eric, jogador de basquete. Ele falava e ela só franzia o seio. Se você tivesse carro, disse Cal, eu podia convidar a Kim. Você pode convidar a Kim. Eric era um desses caras altos que sempre andam com os ombros quase 5 centímetros atrás dos quadris, sempre fazendo a dança da cordinha, como se tivesse receio de bater a cabeça no batente das portas. Ela quer ir em turma, disse Cal. Além disso, acho que ela gosta de você. O quê? Não quero ir à formatura com a Kim, nem gosto dela. Quer dizer, você sabe, é você quem gosta dela. Eu sei, e é por isso que o plano vai funcionar. Vamos todos juntos à formatura. Ela vai perceber que você não gosta dela, vai ficar inconsolável e adivinha quem vai estar bem ali pedindo para dançar uma lenta. Não quero deixar a Kim inconsolável. Ou ela ou eu, velho. Eric disse outra coisa e Eleanor franziu o senho de novo.
Depois ela olhou para Park e clareou o rosto. Park sorriu. Um minuto, disse o Sr. Stisner. Droga, exclamou Cal. O que vamos escrever? A Ofélia era maluca, né? E a Julieta, o quê? Tava na sexta série? Eleanor. Então, a Psylocke é uma outra telepata? Uhum, Park respondeu. Toda manhã, ao entrar no ônibus, Eleanor receava que Park não tirasse os fones de ouvido, que parasse de conversar com ela tão subitamente quanto começara. E se isso acontecesse, se ela entrasse naquele ônibus e ele não olhasse para frente, não queria que ele visse quão arrasada ela ficaria. Até então não acontecera. Até então não haviam parado de conversar. Assim, literalmente. Conversavam o tempo inteiro que passavam juntos sentados. E quase sempre todas as conversas começavam com as palavras: O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que Eleanor achava daquele disco do U2? Ela amava. O que Park achava do Miami Vice? Achava chato. Sim, diziam quando concordavam um com o outro, um para o outro. Sim, 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 é mesmo, exatamente, não é? Concordavam sobre tudo que era importante e discutiam sobre o restante. E isso era bom também, porque quando discutiam, Eleanor sempre fazia Park morrer de rir. Por que os X-Men precisam de outra telepata? Ela perguntou. Essa tem cabelo roxo. Acho tão sexista. Park escancarou os olhos. Bom, mais ou menos. Às vezes ela se perguntava se o formato dos olhos dele afetava a forma como ele via as coisas. Essa devia ser provavelmente a ideia mais racista de todos os tempos. Os X-Men não são sexistas, ele disse, mareando a cabeça. São uma metáfora para a aceitação. Juraram proteger um mundo que os odeia e tem medo deles. É, mas não tem mas, disse ele rindo. Mas, Eleanor insistiu, as garotas são tão todas estereotipadas, femininas e passivas. Metade delas só pensa com bastante força. Tipo, esse é o superpoder delas, pensar. E o poder da Alice Negra é pior ainda. Ela desaparece. Ela fica intangível. Park corrigiu. É diferente. Mesmo assim, é o tipo de coisa que você faz brincando de tomar chá. Não se você tem uma xícara de chá quente na mão. E mais, você está esquecendo a tempestade. Não estou esquecendo a tempestade. Ela controla o clima com a mente. Também é só pensamento. E é o máximo que ela consegue fazer em cima daquelas botas. Ela tem um moicano legal, Park disse. Irrelevante, Eleanor retrucou. Park recostou a cabeça no banco, sorrindo, e olhou para o teto. Os X-Men não são sexistas. Está tentando pensar em alguma personagem forte? Eleanor perguntou. E a Cristal? É um globo de discoteca ambulante. E a Rainha Branca? Ela pensa com muita força vestindo lingerie branca impecável. Que tipo de poder você queria ter? Ele lhe perguntou, mudando de assunto. Virou o rosto para o lado dela, encostando a bochecha no banco, sorrindo. Queria voar. Eleanor respondeu, desviando o olhar. Sei que não é muito útil, mas. É, voar. Sim, ele disse. Parque. Droga, Parque. Você vai para alguma missão ninja? Ninjas usam preto, Steve. O quê? Parque deveria ter entrado para tirar o uniforme de taekwondo, mas o pai dissera que ele teria de estar em casa às 9, e isso lhe dava menos de uma hora para ver Eleanor. Steve permanecia na rua cuidando de seu Camaro. Ele também não tinha habilitação ainda, mas estava se preparando. Indo ver a namorada? Ele perguntou a Park. O quê? Saindo de fininho para ver a namorada? A Blood Mary? Não é minha namorada, Park disse. Depois engoliu em seco. Saindo de fininho tipo ninja. Park balançou a cabeça e saiu correndo. Bom, e não é namorada mesmo, ele pensou, cortando o caminho pela Alameda.
Não sabia exatamente onde Eleanor morava. Sabia o ponto em que ela descia do ônibus e sabia que morava perto da escola. Deve ser essa aqui, pensou. Parou em frente a uma pequena casa branca. Havia alguns brinquedos quebrados no quintal e um Rottweiler gigante dormindo na varanda. Park caminhou lentamente até a casa. A cachorra ergueu a cabeça e observou por um segundo, depois voltou a dormir. Continuou imóvel até quando Park subiu os degraus e bateu à porta. O cara que veio atender parecia jovem demais para ser o pai de Eleanor. Park tinha quase certeza de tê-lo visto em algum lugar na vizinhança. Não sabia quem esperava que atendesse a porta. Alguém mais exótico? Alguém mais parecido com ela? O cara nem disse nada, apenas ficou parado na porta, esperando. Eleanor está em casa? Park perguntou. Quem quer saber? O homem tinha um nariz fino feito faca, que apontava direto para Park. Estudamos na mesma escola. O sujeito olhou para Park por mais um segundo. Depois fechou a porta. Park não sabia o certo o que fazer. Esperou por alguns segundos. E então, quando estava pensando em ir embora, Eleanor abriu a porta, apenas o suficiente para passar por ela. Os olhos dela estavam escancarados, alarmados. No escuro, nem parecia ter íris. Assim que a viu, Park compreendeu que cometera um erro vindo até ali, e achou que deveria ter imaginado isso antes. Ficara tão empolgado em lhe mostrar e... Oi, disse. Oi, eu... Veio me desafiar para um combate mano a mano? Park enfiou a mão dentro do boque e retirou a segunda edição de Watchmen. O rosto dela se iluminou. Estava tão pálida, tão luminosa sob a luz do poste, que iluminar não foi somente força de expressão. Já leu? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça. Pensei que a gente podia ler junto. Eleanor olhou para a casa, depois desceu com pressa os degraus. Ele a seguiu descendo, cruzaram o caminho de cascalho até o pátio de uma escola infantil. Havia uma grande lâmpada de segurança acima da porta. Eleanor se sentou no primeiro degrau e ele se acomodou ao lado dela. Levaram o dobro do tempo para ler o Watchmen do que levariam para qualquer outro gibi, e levaram mais tempo ainda aquela noite, porque era tão estranho ficarem juntos sentados, em outro lugar além do ônibus, ou se encontrarem fora da escola. O cabelo de Eleanor estava molhado, caindo em cachinhos longos e escuros em volta do rosto. Quando chegaram à última página, tudo o que Park mais queria era ficar ali conversando sobre a história. Tudo o que queria era ficar sentado conversando com Eleanor. Mas ela já foi se levantando, olhando para casa. Tenho que ir. Ah, ele falou. Tá bom. Acho que eu também tenho. Ela o deixou sentado nos degraus da escolinha. Desapareceu para dentro da casa, antes que ele pudesse pensar em dizer tchau. Eleanor. Quando ela entrou na casa, a sala estava escura, mas a TV ligada. Eleanor viu Rich sentado no sofá e a mãe em pé na porta da cozinha. Apenas alguns passos distantes de seu quarto. Aquele é seu namorado? Rich perguntou, antes que ela pudesse chegar lá. Ele nem tirou os olhos da TV. Não, ela respondeu. É só um garoto da escola. O que ele queria? Falar sobre um trabalho. Eleanor esperou na porta do quarto. Depois, vendo que Rich não dizia mais nada, foi para dentro e fechou a porta atrás de si. Eu sei bem o que você está aprontando, ele disse, erguendo a voz assim que a porta se fechou. Não passa de uma cadela no cio. Eleanor deixou as palavras dele a atingirem bem cheio, bem no rosto. Subiu na cama, apertou os olhos, mandíbula e punhos, e ficou apertando-os até que pôde respirar sem gritar. Até aquele momento, mantivera Park num lugar da mente que julgara que Rich jamais poderia alcançar, completamente separado daquela casa e de tudo o que acontecia nela. Era um lugar muito legal, o único em sua mente em que dava para rezar. Mas Rich ganhara acesso a ele, e mijara por todo lado, fazendo tudo o que ela sentia parecer tão fétido e podre quanto ele.
quando conseguia mais pensar em Park, em como estava vestido de branco, parecendo um super-herói no escuro, em seu cheiro de suor e sabonete, em como sorria quando gostava de alguma coisa, com os lábios erguidos nos cantos da boca. Não conseguia mais fazê-lo sem pensar no olhar sugestivo de Rich. Eleanor chutou o gato para fora da cama, só por maldade. Ele grunhiu, mas logo voltou. Eleanor, Maisie chamou da cama de baixo. Aquele era o seu namorado? Eleanor mordeu os dentes. Não, sussurrou de volta, rancorosa. É só um garoto. 15. Eleanor. A mãe ficou no quarto na manhã seguinte, enquanto Eleanor se arrumava. Aqui, sussurrou, pegando uma escova e prendendo o cabelo da filha num rabo de cavalo sem desfazer o cacheado. Eleanor, sei porque você está aqui, Eleanor disse, afastando-se. Não quero falar sobre isso. Escute. Não, eu sei. Ele não vai voltar, tá bem? Não convidei, mas vou falar com ele e ele não vai voltar. Tá bem. Melhor, sussurrou a mãe, dobrando os braços. É que você é tão nova. Não, Eleanor retrucou. Não é isso. Mas não importa. Ele não vai voltar, tá bom? As coisas nem estão desse jeito também. A mãe saiu do quarto. Rich ainda estava em casa. Eleanor saiu pela porta da frente quando ouviu abrir a torneira do banheiro. As coisas nem estão desse jeito, ela pensou, enquanto caminhava até o ponto de ônibus. E o pensamento lhe deu vontade de chorar, porque ela sabia que era verdade. E a vontade de chorar virou raiva, porque se ela ia chorar por uma coisa, seria pelo fato de sua vida ser uma droga completa, e não porque um garoto legal e bonitinho não gostava dela desse jeito. Principalmente considerando que ser amiga de Park era basicamente a melhor coisa que já lhe acontecera na vida. Ela devia estar parecendo muito irritada quando subiu no ônibus, pois Park nem disse oi assim que ela se sentou. Eleanor ficou olhando para o corredor. Depois de alguns segundos, ele pôs a mão no lenço de seda amarrado no pulso dela e brincou com ele. Desculpa, disse. Pelo quê? Ela até parecia brava. Gente, como era idiota. Sei lá, ele respondeu. Fiquei com medo de você ter levado bronca ontem à noite. Ele puxou o lenço de novo. Então ela o olhou. Tentou não parecer brava, mas preferiria parecer brava a parecer ter passado a noite inteira pensando em quão belos eram os lábios dele. Aquele era o seu pai? Ele perguntou. Ela jogou a cabeça para trás. Não, era o marido da minha mãe. Ele não é nada meu. Meu problema, talvez. Você levou bronca? Mais ou menos. Ela não queria falar com Pat sobre Rich. Acabara de limpar toda a presença dele do lugar ocupado por Park em sua mente. Desculpa, ele disse de novo. Tudo bem, ela afirmou. Não foi culpa sua. De qualquer forma, obrigada por trazer o Watchmen. Fiquei feliz por ter podido ler. Foi legal, né? Ah, sim. Meio brutal, quero dizer. A parte do comediante. É, foi mal. Não, não quis dizer isso. Quero dizer. Acho que eu precisava reler. Reli 2 vezes ontem à noite. Pode levar para você ler. Mesmo? Obrigada. Park ainda segurava a ponta do lenço, esfregando a seda entre os dedos. Ela observava. Se ele olhasse para o rosto de Eleanor naquele momento, veria quão idiota ela era. Dava para sentir seu rosto ficando todo risonho e abobado. Se Parker olhasse naquele momento, sacaria tudo. Ele não olhou.
Enrolou a seda em torno de seus dedos até que a mão dela ficou pendurada no espaço entre eles. Então deslizou a seda e dedos para dentro da palma da mão dela. E Eleanor desintegrou-se. Parque. Segurar a mão de Eleanor era como segurar uma borboleta ou um coração a bater, como segurar algo completo e completamente vivo. Assim que a tocou, perguntou-se como aguentara tanto tempo sem fazê-lo. Passou o dedão pela palma e pelos dedos dela, ciente de cada respiração de Eleanor. Park já dera a mão para outras meninas da Stakeland. Uma menina no baile do 9º ano, no ano anterior, beijaram-se enquanto esperavam que o pai dela fosse buscá-la. Chegaram até a pegar na mão da Tina, quando saíam no 7º ano. Até então havia sido legal. Nada muito diferente do que segurar a mão de Josh quando eram pequenos para atravessar a rua, ou segurar a mão da avó a caminho da igreja. Talvez um pouco mais tenso, mais embaraçoso. Quando beijou a menina no ano anterior, com a boca seca e os olhos praticamente abertos, Park chegou a imaginar se havia algo errado com ele. Chegou a supor, verdade, enquanto a beijava, chegou a supor que fosse gay. Só que ele também não tinha vontade de beijar meninos. E se ele pensasse na mulher Hulk, ou na tempestade, em vez de pensar na garota em questão, a Dawn? O beijo ficava bem melhor. Na época, talvez eu sinta atração por meninas de verdade, pensou ele. Talvez eu seja uma espécie de tarado por gibis. Ou talvez, pensou ele mais tarde, ele não reconhecesse todas as outras garotas, do mesmo jeito que um computador cospe fora um disquete, se não lhe reconhecer o formato. Quando tocou a mão de Eleanor, ele a reconheceu. Ele soube. Eleanor, desintegrada, como se tivesse dado algo errado em seu teletransporte para a Enterprise. Se você alguma vez já parou para pensar na sensação de ser teletransportado, concluiu que é muito similar a derreter, só que mais violento. Mesmo estilhaçada em milhões de pedaços, Eleanor ainda sentia o toque de Park em sua mão. Sentia o dedo dele explorando-lhe a palma. Ficou sentada completamente imóvel, porque não tinha opção. Tentava lembrar-se de quais animais paralisavam a presa antes de devorá-la. Talvez Park a paralisara usando magia ninja. Seu punho vulcano estava prestes a devorá-la. Isso seria incrível. Park. Soltaram a mão quando o ônibus parou. Park foi inundado pela realidade e olhou ao redor preocupado para ver se alguém estava observando. Depois olhou para Eleanor, preocupado para ver se ela o notara olhando ao redor. Ela continuava com os olhos no chão, mesmo quando pegou a mochila e parou no corredor. Se alguém o estivera observando, o que teria visto? Park não conseguia imaginar como seu rosto tinha ficado enquanto ele tocava Eleanor. Como alguém que dá o primeiro gole num comercial de Pepsi Diet? Alegria extrema. Park ficou atrás de Eleanor no corredor. Ela tinha quase a mesma altura que ele. O cabelo estava puxado para cima e a nuca ruborizada, toda pintadinha. Ele resistiu à vontade de encostar o rosto ali. Acompanhou-a até o armário dela e recostou-se na parede, enquanto ela o abria. Eleanor não disse nada, apenas rearranjou alguns livros lá dentro e tirou outros. Conforme o prazer de tocá-la se dissipou, ele começou a reparar que ela não fizera nada para tocá-lo também. Não dobrara seus dedos sobre os dele. Não olhara para ele. Ainda não olhara para ele. Como assim? Ele bateu gentilmente na porta do armário. Toque, toque. Ela fechou a porta. Oi, e aí? Ela disse. Tudo certo? Ela fez que sim. Vejo você na aula de inglês? Ela fez que sim e saiu andando. Puxa.
Eleanor. Durante a primeira, segunda e a terceira aulas, Eleanor acariciou a palma da mão. Não sentiu nada. Como era possível que houvesse tantas terminações nervosas num só lugar? E ficavam sempre ali, ou simplesmente se ativavam quando tinham vontade? Porque se sempre estiveram ali, como ela conseguia girar uma maçaneta sem desmaiar? Talvez fosse esse motivo pelo qual tanta gente afirmasse ser mais gostoso dirigir carro com câmbio manual. Parque. Puxa, será que dava para estuprar a mão de alguém? Eleanor não conseguia olhar para Parque durante a aula de inglês e de história. Ele foi até o armário dela depois da aula, mas ela não estava lá. Quando ele entrou no ônibus, ela estava sentada no banco de sempre, mas no lugar dele, perto da parede. Ele ficou envergonhado demais para dizer qualquer coisa. Sentou-se ao lado dela e pousou as mãos no meio das pernas. Sendo assim, ela teve de ir longe para alcançar o pulso dele, puxar sua mão e segurá-la. Entrelaçou seus dedos nos dele e tocou-lhe a palma com seu dedão. Os dedos de Eleanor tremiam. Parque ajeitou-se no banco e ficou de costas para o corredor. Tudo certo? Ele sussurrou. Ela fez que sim, respirando fundo. Os dois olharam para suas mãos. Puxa,